Boa tarde, nono ano, tudo bem? Pessoal, nossa aula hoje é de ciências e eu vou explicar para vocês um pouco sobre seleção natural, tá certo? Então, gente, a seleção natural é um importante mecanismo de evolução proposto por Darwin. Ela garante que os organismos mais aptos a viver em determinado ambiente sejam selecionados, certo? A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Quem propôs a teoria da seleção natural? A teoria da seleção natural foi proposta por Charles Darwin, um importante naturalista que mudou o entendimento de como as espécies modificam-se ao longo do tempo. Segundo esse naturalista, há uma luta constante pela sobrevivência e a seleção natural atua nesse processo. Assim sendo, o organismo mais apto conseguiria sobreviver e teria mais chances de reproduzir-se, preservando assim as variações úteis para cada espécie. Vale destacar, no entanto, que apesar de conhecermos os genes e os mecanismos de hereditariedade, Charles Darwin não os conhecia, o que deixou uma lacuna em seu trabalho, mas que foi posteriormente preenchida, certo? Então, como a seleção natural ocorre? Para que a seleção natural ocorra, são necessários alguns fatores: variabilidade entre os indivíduos, reprodução diferenciadas e hereditariedade. Variabilidade entre os indivíduos é o que? Os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações em suas características. Sem essas diferenças individuais, a seleção não poderia atuar, tá certo? Reprodução diferenciada. Os organismos mais aptos a uma região reproduzem-se com maior frequência que os outros. Características desvantajosas podem levar indivíduos à morte antes mesmo de sua reprodução. Hereditariedade, o que é isso? As características vantajosas são passadas para os descendentes, aumentando sua frequência em uma população, e essa característica, caso continue a garantir vantagem evolutiva, será passada, ou seja, para várias gerações até que a característica desvantajosa torne-se rara, certo? Imagine que existia uma população de mamíferos brancos e pretos, que é a variabilidade, e que eles vivam em uma região de neve. Os mamíferos pretos são facilmente visualizados por predadores, o que não ocorre com os brancos, que conseguem camuflar-se na neve. Com isso, observa-se uma menor predação dos indivíduos brancos, que apresentam mais chances de chegar à idade reprodutiva, que é a reprodução diferenciada. No momento da reprodução, as características vantajosas são repassadas pelos genes, que é a hereditariedade, para os descendentes. Com o tempo, a quantidade de mamíferos brancos mais bem adaptados ultrapassa o número de mamíferos pretos, certo? Atenção, pessoal, quando falamos em organismo mais apto, não estamos falando do organismo mais forte. A força nem sempre é suficiente para garantir a sobrevivência de uma espécie, tá certo? Então, gente, é isso aí que eu queria repassar para vocês hoje, certo?
Então, agora vocês vão aprofundar este assunto por meio da atividade que eu vou enviar para vocês, ok? Então, até lá, gente.